Um artista de São Paulo vai ser indenizado porque uma obra dele, em área pública, foi fotografada por uma revista para fins comerciais. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça e levou em consideração a Lei de Direitos Autorais. Beco do Batman, importante cenário de arte de rua da capital de São Paulo. As paredes, grafitadas por diferentes artistas, atraem moradores e turistas. Lá está esta obra do grafiteiro ND Rua. Além de poder ser visto em área pública, o painel famoso aparece em um editorial de moda de uma revista de grande circulação. E foi exatamente isso que fez o caso ir parar na Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e condenou a editora do conteúdo a pagar indenização por danos morais e materiais ao artista. O entendimento foi de violação de direitos autorais, já que a empresa utilizou a obra, mesmo estando em espaço de livre circulação, para fins comerciais. A decisão unânime destacou ser indiscutível a finalidade comercial da publicação. Segundo o STJ, a revista escolheu o grafite como cenário para o editorial de moda para veicular itens à venda, justamente como forma de agregar valor ao material publicitário. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a advogada que é especialista na área de propriedade intelectual, Paloma Pediani. Olá, Paloma, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Obrigada. Obrigada a você por participar. Bom, vamos entender um pouquinho melhor essa questão, porque até eu fiquei preocupada. Eu tenho foto lá no Beco do Batman, quem não tem, né? E aí, a preocupação, então, não se refere a essas fotografias que a gente faz para a rede social ou para lembrança. O problema é usar para fins lucrativos. Foi esse o ponto? Exatamente. Como se trata de uma obra, né, localizada em local público, a gente pode tirar uma fotografia para postar nas nossas redes sociais tranquilamente. A questão que pegou nesse caso foi porque ela foi utilizada com fins comerciais, né? E aí, quando você tem o fim comercial, você tem uma violação ao direito patrimonial do artista, que a Lei de Direitos Autorais ela traz que é um direito exclusivo do criador da obra de utilizá-la para fins financeiros e explorá-la da maneira que quiser. Então, nesse caso, foi porque a empresa utilizou a fim de agregar valor, né, para o material dela, campanha, sem ter a devida autorização do artista. Então, o que é direito de imagem e quem tem esse direito? O direito de imagem, ele se relaciona à pessoa retratada. Uhum. O direito de imagem é o direito que a pessoa tem de ter a sua imagem resguardada e preservando a sua boa fama, respeitabilidade. Então, toda vez que a imagem de alguém for utilizada com algum fim comercial ou que cause algum transtorno ou violação à sua honra, à imagem, cabe uma indenização. Em alguns casos, cabe até responder criminalmente. Em linhas gerais, como é que o direito vem se adaptando ao direito de imagem e a realidade que a gente tem hoje, tendo em vista a exposição de fotografias nas redes, no YouTube, quais são os casos mais comuns que são questionados e como o direito vem se adaptando a essas novas realidades? A gente fala muito sobre isso, né? Porque o tempo todo estão surgindo novas tecnologias e com o surgimento disso vão surgindo novos casos, novas demandas e que precisam ser exploradas. O direito de imagem tem sido muito violado ultimamente, principalmente os direitos autorais também, porque as pessoas têm uma ideia, uma falsa ideia do que o que está na internet é livre, pode ser utilizado à vontade, se esquece que existem os direitos autorais por trás desses conteúdos. Então, acabam utilizando para fins comerciais e não dando a devida citação de autoria ou não tendo autorização do artista para utilizar aquele material, aquela obra. E então, assim, o maior problema atualmente é esse, de o conteúdo estar na internet e as pessoas acharem que aquilo está em domínio público e utilizarem se esquecendo de entrar em contato com o artista,
pegar uma autorização, licenciamento, algo do tipo. Paloma, se a gente utilizar a imagem da internet, dá o crédito ali, o nome do fotógrafo ou essas informações aí, está valendo. Pode, é lícito ou ainda assim precisa da autorização ou depende para o fim que essa imagem vai ser utilizada? Depende para o fim que a imagem é utilizada. Por exemplo, se você pegar uma imagem na internet, por exemplo, tem uns quadros aqui atrás. Então, se for usar um desses quadros para um artigo, ou fins de estudo, crítica, ou para uma matéria, notícia, e colocar a devida citação do artista, do criador da obra, tá tudo certo. Uhum. Agora, se eu for usar uma dessas imagens com intuito comercial, então eu preciso da autorização desse artista. Agora, nós tivemos o exemplo aqui que a gente apresentou na reportagem, a decisão lá daquela área do Beco do Batman em São Paulo, onde tem vários grafites e tal. Agora, a gente tem várias cidades do país com áreas semelhantes, praças com grafites, né? O mesmo vale para qualquer região e para ter esse cuidado em relação ao fim comercial, né? Ou não, ou por ser obra de grafiteiros, elas... não tem dono, porque estão na rua, porque isso é complicado, né? Não é domínio público, estão no espaço público, estão ali para serem divulgadas, né? Para divulgar o trabalho do artista também. Sim, a questão do grafite no local público é uma questão que traz essa confusão, porque a legislação ela fala que as obras localizadas em locais públicos elas podem ser reproduzidas livremente. E, às vezes, as pessoas confundem esse livremente com domínio público. Livremente é isso que a gente conversou, de você fazer uma foto sua num desses locais em frente a um grafite e postar nas suas redes sociais, algo do tipo. Agora, qualquer local que você tenha um grafite e que alguém utilize com um intuito comercial, por exemplo, no caso da editora, que fez as fotografias lá para agregar valor no trabalho dela, ou alguém lá tirar uma fotografia desse grafite, reproduzir em quadros, camisetas e querer comercializar, então, nesses casos, a gente tem violação. Então, sempre para ter certeza se está tudo certo ao usar uma imagem de grafite localizada em local público, é importante que a pessoa se faça aquela pergunta: essa utilização que eu vou estar fazendo é para fins pessoais ou eu vou ter algum fim comercial com essa utilização? Porque se for ter algum fim comercial com aquilo, então tem que falar com o artista e ter a autorização dele. Agora, caso não seja apenas uma fotografia pessoal, ou para fazer uma matéria, ou para escrever um artigo, algo do tipo, não precisa de autorização, não tem violação, mas tem que ser feita a citação de autoria. Então, é sempre importante lembrar que mesmo que a obra não esteja sendo utilizada para fins comerciais, é importante fazer a citação de autoria de quem criou aquela obra, porque esse é um direito moral do artista, que é o direito que ele tem de sempre estar sendo atrelado à sua criação, à sua obra. Maravilha, fica a dica aí, Paloma, que é especialista em direito de propriedade intelectual. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Boa tarde para você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde a todos e todas. Tchau, tchau.